Olá, alunos e alunas do Pré-ENEM Digital, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amélia Cristina e desejo boas-vindas a mais um dia de construção do conhecimento. Na nossa videoaula de hoje, conversaremos sobre uma das riquezas populares literárias do Brasil, a literatura de cordel. Simbora então começar a nossa aula? Mas antes de a gente começar a falar a respeito dessa maravilha que é a literatura de cordel, vamos falar aqui um pouquinho sobre um assunto que não é tão agradável, mas que é extremamente necessário a gente dialogar a respeito, que é a violência contra a mulher. E falar do Agosto Lilás, que é o mês onde se intensifica a campanha pelo fim dessa violência. Então, o Agosto Lilás ele foi instituído pela Lei 14.448, 2022, como mês de proteção à mulher, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. Mas é somente nesse mês que se trabalha, que se faz esse tipo de trabalho? Não. O trabalho de proteção, de conscientização e para o fim da violência, ele tem que ser diário. Porém, no mês de agosto se intensifica, as ações são voltadas especificamente para esse combate, tá? Mas a gente precisa lembrar que no Brasil existe a legislação vigente, que é a lei que popularmente é conhecida como Lei Maria da Penha. Porém, a lei ela tem um número, né? A Lei 11.340, que foi promulgada no ano 2016. Então, esse ano, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. E tem algumas informações importantes que a gente precisa saber. Por exemplo, que a lei foi reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E essa lei, ela se resultou de uma luta histórica dos movimentos feministas e de todas as mulheres, né, num contexto geral, por uma legislação contra a impunidade no cenário nacional. E essa violência se dá principalmente no âmbito familiar. Embora essa lei ela tenha assim um apoio significativo de toda a sociedade, a gente sabe que para sua implementação ela trouxe à tona assim muitas resistências, né? Que resistências são essas? A resistência de quem convivia com a aceitação da violência doméstica como um crime que não tinha problema, que não tinha muito significado. Porém, com essa lei a gente percebeu que existem situações que não são simples, que são crimes e que devem ser punidos. Então, no mês de agosto, se intensifica essa campanha pela conscientização, pela sensibilização, mas principalmente pela luta pelo fim da violência contra a mulher. Então, eu deixo aqui para vocês uma reflexão a respeito desse problema. Muitas vezes a gente se depara com um problema dentro da nossa família e às vezes prefere ficar calado, mas é importante a gente repensar as nossas práticas, repensar as nossas ações e procurar ajuda. E no Brasil existem as delegacias especializadas em defesa da mulher. Então, hoje o trabalho é muito mais amplo, muito mais intenso e que surte efeito. Então, eu deixo aqui para vocês uma reflexão a respeito desse problema e a gente espera que, com o tempo, isso acabe. Com o tempo, isso seja extinto da nossa sociedade. Penso que é o sonho da maioria dos lares, né, brasileiros que passam por essa condição de violência. Agora que já conversamos sobre o Agosto Lilás e a Lei Maria da Penha e a sua importância para a nossa sociedade, vamos ao nosso ponto focal, que é a literatura de cordel. Primeiro ponto, o que a gente precisa saber da literatura de cordel? Como já vem descrito no próprio nome, a literatura de cordel pertence ao gênero literário. E por conta da sua origem, por conta das suas características, também pertence ao gênero lírico. E o cordel, ele nada mais é do que uma atividade de contar histórias. Só que é um contar histórias em forma de poema, tá? E ele vem desde a Idade Média com essa mesma característica. E no Brasil, essa literatura ela é mais difundida na região nordestina.
se a gente for fazer uma comparação, uma análise em relação às outras regiões, a gente vai perceber que na região do Nordeste é que esse gênero textual ele ganha maior força, mais evidência, tá bom? E o nome cordel, ele teve sua origem em Portugal, lá na Idade Média. E por que recebeu esse nome? Porque os folhetos eles eram pendurados em cordões ou barbantes para sua exposição. No Brasil, permaneceu com a mesma forma de divulgação, com o mesmo hábito, inclusive o mesmo nome também. Só que no Brasil a gente encontra uma particularidade. Que particularidade é essa? É que além de ficar exposto em barbantes pendurados, melhor dizendo, em barbantes ou cordões em praças, portas de estabelecimentos comerciais, feiras, no Brasil, no Nordeste, a gente ainda se depara com os cordéis sendo declamados ao vivo, e muitos deles produzidos ali na hora em que a pessoa está assistindo à apresentação, que são chamados repentistas, né? Então, no Brasil, a gente tem essa prática muito frequente, muito comum no Nordeste. Para entendermos um pouco melhor sobre a literatura de cordel, nós precisamos ter claro na nossa mente que a literatura de cordel está muito além do simples fato de você saber utilizar de forma adequada a rima e a métrica na sua composição. Eu preciso entender que a literatura de cordel ela está inserida dentro da cultura popular do povo brasileiro, especialmente da cultura popular brasileira produzida em forma de versos. Mas aí, quando eu falo em cultura, eu preciso ter uma outra percepção ainda. Que percepção é essa? Eu preciso entender que a cultura de um povo ela vai muito além do simples fato do modo como aquele povo age. Eu preciso entender que a cultura de um povo está relacionada aos seus conhecimentos, certo? Está relacionada às suas crenças, às suas manifestações artísticas, às suas regras morais que regem aquele determinado grupo, está relacionada às suas leis, aos seus costumes e à sua forma de agir na sociedade em comunidade. Como é que eu vou agir em comunidade estando próximo junto ao outro? Então, todas essas situações são importantes de serem observadas porque nelas a gente percebe muito da manifestação cultural de um povo. E outro aspecto extremamente relevante que nós precisamos comentar é que a cultura de um povo ela não é imutável, ela não é fixa, ela sofre influências, principalmente influências externas ao grupo ou do próprio tempo, certo? Então, o tempo ele vai influenciando, vai transformando as pessoas, vai transformando a sociedade e, dessa forma, vai transformando também a sua cultura. Por isso, eu preciso ter uma observação muito delicada, muito detalhada de uma população para eu poder entender melhor a sua cultura. E uma das formas que a gente tem de observar para poder entender é pegar no ponto focal, por exemplo, das manifestações artísticas, para eu entender os hábitos, a cultura de um povo. Eu direciono a minha atenção para as suas manifestações artísticas e a partir dali eu vou filtrando as informações e vou percebendo como é a cultura daquele povo. E a essas manifestações artísticas a que me refiro são as mais diversas possíveis, como a dança, como a música. E nós temos aí dentro dessas manifestações, inseridas nessas manifestações, a literatura. Então, a literatura ela traz esse conhecimento também para as pessoas que estão observando, que estão estudando a cultura de um povo, para poder entender melhor as suas manifestações, a sua forma de agir, o seu modo de viver.
Galera, é praticamente impossível falarmos em cultura popular e literatura de cordel sem citarmos Ariano Suassuna. Ariano Suassuna foi escritor, dramaturgo e poeta, tendo ficado mais conhecido por sua produção em prosa, embora tenha se arriscado a escrever versos ao longo de sua vida. Um dos expoentes literários da cultura nordestina, Ariano rompeu fronteiras regionais e caiu nas graças do público brasileiro, que se rendeu à simpatia de dois de seus maiores personagens, João Grilo e Chicó, da peça teatral em forma de alto, O Alto da Compadecida. Mas por que usarmos como referência para o estudo da literatura de cordel uma peça teatral? Ariano Suassuna, ao desenvolver a sua produção, usou como referência vários cordéis existentes na época. Então, a obra ela foi inspirada não somente na cultura nordestina como um todo, mas principalmente em textos de cordel que já circulavam no momento. E Ariano Suassuna, ele foi assim um grande entusiasta da literatura popular. Por isso essa valorização dessa cultura dentro das suas obras. E na sequência, nós ouviremos, assistiremos, melhor dizendo, uma declamação de um cordel que foi feito em homenagem a Ariano Suassuna, onde quem vai estar fazendo a declamação desse cordel será Rolando Boldrin. Quem foi Rolando Boldrin? Rolando Boldrin, ele foi uma grande personagem, né, na história aqui da cultura popular brasileira, e ele se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Nos planos do firmamento, Jesus concebeu um plano. Queria mostrar um espetáculo e oferecer ao soberano. Precisava de um dramaturgo. Pensou logo em Ariano. Mandou do céu um convite, mas o Ariano não leu, pois veio no outro idioma. Ele botou num canto e esqueceu. Nem sequer observou que foi Cristo que escreveu. Bom, Jesus, sem ter a resposta, logo torceu o bigode. Sabia que Suassuna era teimoso feito um bode. Não atender a Jesus? Oh, meu Deus, como é que pode? Bom, perdendo a santa paciência, apelou para outro suporte. Para cumprir essa missão, ordenou a Dona Morte: vá buscar esse escritor e que a sua foice não perca o corte. A Morte veio ao país como turista estrangeiro, achando que o Brasil era o Rio de Janeiro. No rastro de Suassuna, sobrou para o Baldo Ribeiro. Depois, comparando o Baldo, viu que tinha errado os planos. Nem a imagem parecia, devia ser um engano. Então perguntou ao João: e onde eu acho o Ariano? O João, o Baldo, coitado, quase que fica maluco naquele susto arretado, e na ponta do cavuco, gaguejando, foi falando: ele mora em Pernambuco. Xiii, danou-se, diz a Dona Morte. Dinheiro não tenho mais. Recife fica mais longe e esse Ariano aí é sagaz. Escapou mais uma vez. Ah, vai você mesmo, rapaz. Quando chegou lá no céu, com aquele escritor baiano, Cristo lhe deu uma bronca. Você estragou meus planos. Eu pedi um da Paraíba, você me trouxe um baiano. E disse, já logo emendando: João Baldo é talentoso, porém não escreve tudo. Viva o povo brasileiro é sua obra de estudo. Mas eu quero uma peça de humor, que o céu está muito sisudo. Foi consultar os arquivos para ressuscitar o João, mas achou desnecessário, pois já era ocasião dele também prestar conta aqui na Santa Mansão. Dona Morte então foi para o Recife e ficou lá de plantão na porta do Ariano com sua foice e um arpão e resmungando: qualquer hora ele cai na minha mão. Dona Morte, colonizada, pensando em lhe agradar, escreveu uma frase assim: welcome, Ariano. Aí é que ele não quis entrar e ficou mais revoltado ainda, chegou até a passar mal. Pediu para ser internado
e a morte sempre seguindo só para esperar o final. Bom, eu não sei se o Ariano morreu de raiva ou de medo, que ele era contra estrangeirismo, isso nunca foi segredo, né? O certo é que a morte levou ele sem lhe tocar com um dedo. Um anjinho de recado foi chamar o soberano, dizendo: agora o senhor vai concretizar seu plano. São Pedro está lá na porta recebendo o Ariano. Jesus saiu apressado, apertando o nó da manta, e disse: vou me lembrar dessa data como santa. A arte de Ariano em toda parte era encanta. Logo chegou uns companheiros, com um chapelão de pai assim, chegou Ascenso Ferreira, o grande Câmara Cascudo, Zé Pacheco, Zé Limeira, João Firmino Cabral foi engrossando a fileira, e o próprio João Baldo Ribeiro, que tinha ido por engano, veio de braços abertos para abraçar Ariano. E Suassuna falou: ô João, morrer não estava em meus planos. Depois chegou Jorge Amado, o ator Paulo Goulart. Veio também Chico Anísio, que começou a contar um caso muito engraçado, descontraindo o lugar. Por fim chegou Jesus Cristo, com seu rosto bronzeado, veio de braços abertos, Suassuna todo emocionado, disse assim: ei, seu mestre, o resto é papo furado. Suassuna, que na vida sonhou em ser imortal, entrou para a academia, mas percebeu afinal que imortal é a vida no plano celestial. Jesus explicou seu plano de fazer uma companhia de teatro, e ele era o escritor que ele queria para escrever suas peças, enchendo o céu de alegria. Nisso, Ariano responde: senhor, eu me sinto honrado, porém escrever uma obra é serviço demorado. Às vezes gasto 10 anos para obter resultado. Nisso Jesus gargalhou e disse: fica à vontade, tempo aqui não é problema. Estamos na eternidade e você pode criar na maior tranquilidade. Um homem pequenininho com um chapeuzinho banzeiro, com um singelo instrumento, tocou um coco ligeiro falando da Paraíba. Era o Jackson do pandeiro. Logo chegou Luiz Gonzaga, lindu do trio nordestino, e apontou Dominguinho junto a José Clementino e o grande Humberto Teixeira, Raul e Zé Marculino. Depois chegou o Marinês, com Abdias do lado, assim, e Valdir Soriano com vozeirão impostado cantando: eu não sou cachorro não. Como sempre, apaixonado. Veio então Silvio Romero com Catulo da Paixão. Suassuna aí enxugou as lágrimas de emoção, porque o Catulo, com seu pinho, sabe o que ele cantou? Luar do Sertão. Leandro Gomes de Barros, junto a Leonardo Mota, chegou Juvenal Galeno, o Tarsílio Patriota, até Rui Barbosa veio com título de poliglota. Chegou Regina Dourado, tocada de emoção, juntinho de Ariano, veio e beijou sua mão e disse: na sua peça eu quero participação. Ariano então dedicou-se àquele projeto novo e, ao concluir sua peça, Jesus deu o seu apoio. E a peça foi encenada finalmente para o povo. Ariano foi Quixote, lutou de alma pura contra a arte descartável, vestiu a sua armadura. Em qualquer dia do ano, eu digo: viva Ariano Suassuna, padroeiro. Que maravilha de cordel! Linda e merecida homenagem ao grande Ariano Suassuna. Aqui eu trouxe para vocês algumas considerações a respeito do texto de cordel. O gênero cordel é constituído de histórias contadas em rimas, ou seja, é um poema que é narrado, certo? Marcadas por ritmo, métrica e musicalidade, escrevendo em forma de arte a vida, a filosofia e o misticismo do povo do sertão. Então, quando a gente pega um texto de cordel para fazer a leitura, a gente se depara com muita religiosidade presente nos textos de cordel, certo? Heróis,
que são pessoas comuns na sociedade, que são pessoas que estão ali convivendo com as pessoas principalmente menos favorecidas financeiramente e economicamente. Então é muito comum a gente encontrar esse tipo de personagem nos textos de cordel. Os textos de cordel trazem também a crítica social e temas atuais que estão fortemente ligados à vida do povo brasileiro. Os saberes impressos nos folhetos do cordel também estão presentes nos grafismos das xilogravuras, uma técnica milenar de criação de ilustrações em madeira e reprodução em papel. Hoje, alguns cordéis também utilizam técnicas de impressão mais modernas, feitas em programas de computador. As imagens impressas revelam a versão sobre os contos e personagens que até hoje vivem no imaginário do povo. Então, quando vocês se depararem com os textos de cordel que nós temos dos mais variados autores na nossa literatura, vocês irão se deparar com textos trazendo à tona a questão da religiosidade, problemas sociais como, por exemplo, a seca no Nordeste, que assolou por muitos e muitos anos a população do sertão. Quando você pega, por exemplo, o ABC do Nordeste flagelado, você vai se deparar ali com situações extremamente preocupantes em relação à seca. Patativa do Assaré, que é o seu autor, que é também uma referência na produção de cordel na literatura brasileira, ele retrata muito essa questão do sofrimento do povo nordestino em relação à seca. Aqui nós iremos aprender um pouquinho mais sobre as características do cordel, apesar de que muitas já foram citadas em slides anteriores, mas aqui a gente vai reforçar um pouquinho mais. Quando a gente pega um texto em cordel, a gente percebe que tem desenhos, que tem gravuras, e esses desenhos que são feitos nos textos de cordel são chamados de xilogravuras. O que é xilogravura? Xilogravura é a técnica de gravura onde o artista utiliza uma madeira como matriz, e aí forma uma espécie de carimbo, e essa matriz possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado, de acordo com a necessidade e com a vontade do compositor ali naquele momento. Além disso, nós vamos perceber a presença de rimas, métricas e oralidade, como já foi citado, utilização do humor, sarcasmo, ironia, muita questão cultural presente nos textos de cordel, tradições, costumes. Você vai perceber assim com uma grande influência nas produções de textos de cordel. E outro detalhe é que eles são baratos, são preços acessíveis e por serem baratos, eles conseguem atingir um público muito grande e com isso acaba sendo um incentivo à leitura e um incentivo também a novas produções, a novos escritores da literatura de cordel. A produção de um texto de cordel é bem simples, porém existem algumas regras que precisam ser respeitadas para que a sua estrutura não seja comprometida. Como, por exemplo, a produção de estrofes em quadra, que é a composição de 4 versos, ou em sextilha, que é uma composição com 6 versos, a setilha, que é uma composição mais rara, porém também possível, que é com 7 versos, a oitava, de 8 versos, a décima, que é uma estrofe de 10 versos. Aí nós temos os tipos de rima, que os primeiros versos rimam entre si, o quarto com o oitavo e o quinto, o sexto e o sétimo também entre si. O martelo, que são as estrofes formadas por decassílabas, essas são mais comuns em desafios e versos heróicos. Mas diante dessa exposição aqui no slide, é importante falarmos que as produções mais populares dos textos de cordel são as sextilhas, com 7 sílabas cada verso, tá? E também as quadras e as estrofes de 10 versos. Porém, com a modernidade, essa estrutura formal
ela deixou de ser um pouco assim tão rígida e passou a ser um pouco mais flexível, deixando o poeta com mais liberdade para suas produções. Como já foi falado anteriormente, a xilogravura é uma técnica de gravura onde se utiliza a madeira. Essa madeira serve como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro material adequado. Então, agora nós veremos um vídeo de um dos artistas mais renomados que trabalha com a técnica da xilogravura aqui no território brasileiro. Xilogravura. Você pode não conhecer essa palavra, mas para entender essa arte, basta um simples olhar sobre as figuras talhadas em madeira que ganham vida em livros e cordéis. O pernambucano Jerônimo Soares é um dos mestres da xilogravura no Brasil. O repórter Carlos Carlos foi conferir esse trabalho em uma aula para crianças de Diadema, no ABC. Vamos ver. Eu, com 12 anos, comecei a fazer gravura para o meu pai, o José Soares, poeta repórter de Recife. Daí por dentro, aí não parei mais. A palavra xilogravura vem do grego. Xilo significa madeira e grafo significa gravar ou escrita. Traduzindo, podemos dizer que xilogravura significa escrita na madeira. Ela começa desse jeito aqui, ó. Não se sabe ao certo quando a xilografia foi inventada. O que se sabe é que a xilogravura mais antiga feita em papel ilustra um exemplar da oração budista Sutra Diamante, que data do século VIII. No Brasil, a xilogravura popular se desenvolveu principalmente na região Nordeste com a literatura de cordel, ilustrando esse gênero literário escrito principalmente em forma rimada e impresso em folhetos. Meu primeiro trabalho de 12 anos já saí num álbum muito bom da Asa Vibradosa do Rio de Janeiro. Saiu a todos os trabalhos nesse livro. Depois saí na Suíça, aí depois veio Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e Portugal. Eu tenho 15 diplomas na minha asa. Todas as cores do mundo foi um prêmio que eu ganhei do governo do estado de São Paulo. Né? Só as agulhas, tudo preparada da minha autoria. Isso é uma técnica inovadora do senhor, porque ninguém fazia com agulha no Brasil. Eu fazia. No mundo, né? No mundo. Quanto tempo o senhor demora para fazer, por exemplo, uma gravura na madeira que nem essa aqui, por exemplo? 3 semanas de trabalho. Eu trabalhei no campo um pouco tempo, mas sei como é o sofrimento das pessoas. Então, meus trabalhos é sempre assim, é criança, pé de árvore, interior. Isso aí era ver minha mãe, o título dessa gravura. Quero ver minha mãe. E aí tem um pássaro ali com umas pernas de ser humano. Isso, tem um pavão, um perna de gente, e vai atravessando o sertão da Paraíba. Essa é uma profissão muito boa, porque tem muito pouco gravador no Brasil. Né? Então, alguma criança dessa daí, alguma vai se interessar. E eu dou conselho e se interessa, porque é uma profissão muito boa. Outra informação que merece destaque em relação à literatura de cordel é que o cordel surgiu em Portugal, teve sua origem em Portugal na época do trovadorismo, na era medieval, isso lá por volta do século XII. Mas o que foi o trovadorismo, o que ele representa para a nossa história, para o Brasil, para a história da literatura? O Brasil não teve o período trovadoresco, porque os primeiros registros escritos se deram a partir de um outro momento. Mas o que aconteceu no período do trovadorismo que a gente merece destacar? O período do trovadorismo corresponde ao período dos primeiros registros que foram escritos da nossa língua, da língua portuguesa, que surgiu, como já foi dito, lá no século XII. E juntamente com esses primeiros registros, veio também a expulsão dos árabes da Península Ibérica,
E posterior a isso, posterior a essa expulsão dos árabes, houve a formação do Estado português. Aí, como houve essa expulsão e houve uma mistura, uma integração entre Portugal e a Galícia, que hoje é a região onde se situa a Espanha, os textos que foram produzidos naquela época foram escritos em galego-português e eles se situaram na primeira época, melhor dizendo, medieval. Ultimamente, a literatura de cordel tem ganhado espaço nos mais diversos campos do conhecimento. Em se tratando de provas do Enem, provas de vestibulares do Brasil, das universidades brasileiras, é comum nos depararmos com questões tendo como referência a literatura de cordel, porém, numa prova de matemática, por exemplo, numa prova de história. Então, por isso, é necessário que se faça o estudo, que se conheça a estrutura do texto, que se conheça a sua origem, que se conheça o seu objetivo, para que no momento em que você se deparar com uma prova, tendo como referência esse tipo de literatura, você consiga desenvolver as atividades, as questões com excelência. Aqui nós temos um exemplo de uma questão do Enem 2014, da prova da área de linguagens, que trouxe como tema a literatura de cordel. E a questão ela traz a seguinte narrativa. A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável, e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar de jornais e da TV que poderiam ter feito diminuir o interesse neste tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. Então, nós temos aqui uma questão de prova do Enem. Na sequência, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a pergunta com as alternativas de respostas. Para podermos responder a questão, nós temos o seguinte enunciado. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite, Aí nós temos aqui 5 alternativas. Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. Será que é essa informação que está sendo repassada no texto? Letra B. Valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua única forma de expressão. Letra C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Letra D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbantes. Ou letra E. Informar aos leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Aí, o que a gente tem que fazer para encontrar a resposta correta? Tem que eliminar as alternativas que não correspondem de forma alguma com a informação presente no texto. Eu vou deixar aqui como uma proposta para vocês responderem e vocês encaminharem para mim no meu grupo de WhatsApp. Eu poderia deixar a resposta para vocês. Eu quero que vocês leiam com calma ou ouçam a minha leitura com calma da questão
analisem as alternativas que vocês têm aqui como resposta, e aí vocês respondam e enviem para mim no meu grupo de WhatsApp qual foi a resposta adequada que vocês acharam para essa questão aqui, utilizada no Enem 2014. Estamos encerrando a nossa aula. Porém, antes de finalizarmos, vamos rever algumas informações para ficarem bem guardadinhas aqui dentro da nossa memória. Primeiro, a literatura de cordel, ela faz oposição à literatura tradicional. Ela tem como referência a literatura regional, pertencendo ao gênero literário escrito em forma de versos. O seu foco principal é em temas populares e da cultura brasileira, fazendo uso muitas vezes do humor, da ironia e do sarcasmo também. Esses temas populares, eles são bem variados, como o folclore nacional, as temáticas religiosas, até profanas também, os acontecimentos históricos e os heróis que são muito comuns nessas narrativas. É um texto rico em rimas, em métricas e também na prática da oralidade, e faz uso da linguagem popular, oral, regional e informal também. E a oralidade e o uso de elementos da cultura brasileira são as duas principais características da literatura de cordel. E a função social principal dessa manifestação artística é a de informar enquanto diverte todos os leitores. Encerro a minha aula dizendo que foi imensamente prazeroso poder trabalhar este tema com vocês, a literatura de cordel. Deixo aqui um convite para que vocês se aprofundem a temática, que estudem mais sobre essa literatura, conheçam sobre nossos poetas, Patativa do Assaré, Ariano Suassuna, o mais recente agora que tem feito muito sucesso, Braulio Bessa. Então nós temos assim poetas incríveis na nossa literatura que trabalham com esse gênero. Então eu deixo aqui esse convite para que vocês se deliciem com essas leituras, que conheçam um pouco mais sobre a literatura de cordel, para que vocês percebam que o trabalho, né, da literatura de cordel foi e ainda é extremamente importante para a valorização da cultura, principalmente da cultura nordestina, para a valorização da identidade e a construção de uma cultura e memória que há muito ficou esquecida na nossa sociedade. Muito obrigada, agradecida e até mais ver. Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de Língua Portuguesa, Leitura e Interpretação do Pré-ENEM Digital. Sou professora Cristiane Vilas Boas Chardozin e o objeto de conhecimento que iremos trabalhar hoje inicialmente é o discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. Bom aprendizado a todos. Veremos agora algumas características do discurso direto, que nada mais é do que a maneira de dizer de forma exata a fala de um personagem. Algumas características são predominantes do discurso direto. Há o registro da fala dos personagens, ou seja, o narrador deixa que os próprios personagens falem. Os verbos ficam no presente do indicativo, futuro do presente, pretérito perfeito e imperativo. A pontuação característica do discurso direto são os dois pontos, travessão, interrogação e exclamação. Também aparece advérbios de tempo e de lugar, pronomes demonstrativos e possessivos, a forma imperativa ou a forma interrogativa. E há a presença das formas verbais perguntou e respondeu, que servem para introduzir falas dos personagens, como veremos logo adiante. Veremos agora alguns exemplos de discurso direto. Na primeira frase, o narrador deixa o personagem falar.
os formandos repetiam, prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Fala do personagem. Na segunda frase, o réu afirmou, sou inocente. Na terceira frase, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, Travessão, para introduzir a fala de um personagem. Alô, quem fala? Na segunda frase, também um travessão para introduzir a fala. Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Já o discurso indireto, ele é definido como registro da fala da personagem, sob influência por parte do narrador. Nesse tipo de discurso, os tempos verbais são modificados para que haja entendimento por parte do leitor quanto à pessoa que fala no texto. As características principais do discurso direto são: tudo é transmitido por meio do narrador, ou seja, não há fala dos personagens presente no texto. Os verbos do pretérito imperfeito, ficava, havia, também no futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo. O uso da terceira pessoa, ou seja, quem fala é o narrador, então o discurso virá sempre na terceira pessoa, seja do plural ou do singular. Aparece também objeto indireto na oração principal. A forma é declarativa, ausência de pontuação característica, que são travessão, exclamação, advérbios e locuções adverbiais de lugar e de tempo, e pronomes demonstrativos e possessivos. Essas são algumas características predominantes do discurso indireto. Agora veremos as mesmas frases do discurso direto transformadas em discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Percebam que quem fala no texto é o narrador e não o personagem. Na segunda frase, o réu afirmou que era inocente. Na terceira frase, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Perceba que em nenhum momento do discurso indireto o personagem fala. É sempre o narrador dando voz ao personagem. Hoje vamos aprender agora sobre discurso indireto livre, que nada mais é do que a fusão, a união dos dois tipos de discurso, o discurso direto e o discurso indireto. No discurso indireto livre, não existem marcas que mostrem a mudança de um discurso para o outro. Por isso, a fala dos personagens e do narrador podem ser confundidas pelo leitor. Vamos agora às características do discurso indireto. Ele sempre é escrito em terceira pessoa. O narrador, ele conta a história, mas os personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de que essa voz apareça no texto. Há uma mistura do discurso direto com o discurso indireto, no qual as duas vozes se fundem. Representa também a fala interior do personagem, diretamente incluída na linguagem do narrador. Na narração, para reconstruir a fala do personagem, utiliza-se a estrutura do discurso direto ou do discurso indireto, como vimos. O domínio dessas estruturas é importante tanto para se empregar corretamente os tipos de discursos na redação, como também para exercitar a transformação desses discursos que são exigidas em alguns exames de vestibular ou do Enem.
No caso, sinais de pontuação, aspas, travessão, dois pontos e outros recursos como o grifo ou itálico presente no discurso direto não aparece no discurso indireto, a não ser que se queira insistir na atribuição do enunciado ao personagem, não ao narrador. Tal insistência, porém, é desnecessária e excessiva, pois, se o texto for bem construído, né, se vocês fizerem um texto bem construído, a identificação do discurso indireto livre não vai ter dificuldade nenhuma. Não aparece dificuldade para fazer essa identificação do discurso indireto. Agora nós vamos... Tem alguns exemplos da transposição do discurso direto para o discurso indireto, né? Preciso sair por alguns instantes. O enunciado ele está na primeira pessoa. Quando ele passa para o discurso indireto, o enunciado muda para a terceira pessoa. Disse que precisava sair por alguns instantes. Quem fala é o narrador. Já na segunda frase, sou a pessoa com quem falou há pouco. O personagem fala. Ele está falando. Já no discurso indireto, o personagem não fala, quem fala é o narrador. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Na outra frase, não li o jornal hoje. O enunciado está no pretérito perfeito. Já no discurso indireto, disse que não tinha lido o jornal. O enunciado passa para pretérito mais que perfeito. Na próxima frase, o que fará relativamente sobre aquele assunto? O enunciado está no futuro do presente. Para o discurso indireto, perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Percebam que o enunciado está no futuro do pretérito. Já no discurso direto, não me ligues mais, o personagem falando, e ele está no modo imperativo. Já no discurso indireto, o personagem não fala, quem fala é o narrador. Pediu que não lhe ligasse mais. O enunciado está no modo subjuntivo. No discurso direto, isto não é nada agradável, pronome demonstrativo em primeira pessoa. Discurso indireto, disse que aquilo não era nada agradável, pronome demonstrativo em terceira pessoa, aquilo. Vivemos muito bem aqui, advérbio de lugar, aqui. Discurso indireto, disse que viviam muito bem lá, advérbio de lugar, lá. Então, são algumas transposições para vocês perceberem a mudança que ocorre no enunciado quando passamos do discurso direto para o discurso indireto. Agora, relembraremos um pouco sobre sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido denotativo nada mais é que o uso literal, ou seja, o uso real da linguagem. É aquele que não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetivo e preciso. É o sentido que encontramos nos dicionários, o sentido próprio, original e direto das palavras. Veremos agora alguns exemplos de denotação para fixar melhor o entendimento do que seja o sentido real. O leão é um mamífero. Já li essa notícia na revista. O homem foi picado por uma cobra. Alguém atirou uma pedra na janela. O meu animal preferido é o gato. Acende o fogo. Já o sentido conotativo é o sentido que damos a uma palavra em função de seu contexto, que não corresponde ao significado literal. A conotação ela se refere aos sentidos, associações e ideias que vão além
do sentido original da palavra. Veremos agora alguns exemplos de conotação retiradas de um trecho do poema O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do poeta Luís Vaz de Camões, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. O famoso poema foi publicado na segunda edição da obra Rimas, lançada em 1598. Trata-se de um texto conotativo porque são atribuídas características figuradas ao sentido amor. Quando ele diz, amor é fogo que arde sem se ver. Quando ele coloca lá que o amor é uma ferida que dói e não se sente. Quando é o contentamento descontente. Quando o amor é dor que desatina sem doer. Ou quando ele diz, é um não querer mais que um bem querer. Ele está utilizando de linguagem figurada para descrever o que é o amor. Olá, estudante! Veremos agora as funções da linguagem e suas características. E logo nos próximos slides veremos alguns exemplos. Então começaremos pela função emotiva ou função expressiva. Ela ocorre quando a intenção do emissor é posicionar-se em relação ao tema que está abordando, quando expressa suas opiniões ou seus sentimentos e emoções. Já a função poética, ela ocorre quando a intenção do emissor está centrada na própria mensagem, quer na seleção e combinação das palavras ou na estrutura da mensagem em si. Já a função denotativa ou função referencial, ela volta-se para a informação, ou seja, para o próprio contexto. E o objetivo do emissor é transmitir dados de forma direta e clara. Já a função fática, ela tem como característica a preocupação do emissor em testar, em abrir ou em fechar o canal de comunicação. A função metalinguística, ela é sempre utilizada quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código utilizado, ou seja, o código é o tema da mensagem. E a função conativa ou apelativa, ela centra-se sempre no destinatário em forma de ordem, apelo ou súplica, com o verbo sempre no imperativo e o uso constante de vocativos. Vamos a alguns exemplos de função emotiva ou função expressiva. Eu não aguento mais, todo dia é um problema. Toda semana eu tenho que ajudar alguém. Eu preciso de ter um tempo para mim. Outro exemplo. Ah, que coisa boa! Outro exemplo. Nós te amamos. Percebam que um dos indicadores da função emotiva é a presença de interjeções e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. Alguns exemplos de função poética. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Outro exemplo são ditados populares. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou o slogan de propaganda. O intuito principal da função poética é transmitir uma mensagem e utilizar o trabalho com a língua como ferramenta estilística e estética. E, no caso, para garantir maior impacto e força no conteúdo da função que ela quer predominar. Vamos a um exemplo para a função referencial ou função denotativa. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma maçã vermelha e uma pera. Percebam que, como o objetivo do emissor é informar, ele citou cada um dos itens, informando o leitor. Então, ele prioriza o contexto, ele prioriza seu objetivo no sentido de apontar a realidade material.
Sua linguagem é precisa das palavras, bem como não expõe visões subjetivas. Ele deixou bem claro cada item que tinha dentro da cesta. Um exemplo para a função fática. Não acredito que isso está acontecendo. Sim, estou ouvindo. Outro exemplo. Alô, você me ouve? Compreende o que eu falei? Na função fática, o emissor ele testa o canal de comunicação. Ele se concentra no canal. Por isso, é uma comunicação utilizada quando se deseja testar a eficácia do veículo de comunicação. Uma ligação. Alô, tá aí? Oi. Para verificar se a transmissão está funcionando, permitindo assim a comunicação de ambos. Vamos ao exemplo da função metalinguística. Imagine um filme que explica as melhores formas de como produzir um longa-metragem ou um curta-metragem. Existe uma redundância, um filme falando sobre o próprio filme. Isso é a função metalinguística, ou seja, o código é o tema da mensagem que é usado para falar sobre ele mesmo. No caso, o filme falando em como se produzir um filme. Um exemplo de função conativa ou função apelativa. Compre agora e só pague daqui a 45 dias. No caso, a linguagem publicitária utiliza-se da linguagem conativa para atrair e convencer o público a adquirir um serviço ou um produto. Ou numa receita de bolo, o modo de preparação é um exemplo de função conativa, uma vez que ele induz a pessoa a seguir as instruções que são dadas. Bata no liquidificador a cenoura junto com o óleo e os ovos. Em seguida, acrescente a farinha e o açúcar, que já tem à parte. Mexa tudo e, por fim, acrescente o fermento. Ou seja, na função conativa, o objetivo é instruir, induzir ou convencer o sujeito de algo. Sua linguagem é marcada pelo aspecto de persuasão. Obrigada, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueçam que nosso grupo de WhatsApp está repleto de atividades para vocês irem fazendo, testando os conhecimentos. As nossas aulas estão acontecendo no período noturno, no grupo de WhatsApp de língua portuguesa e também no Google Meet, tá? Então, quando tiver as aulas pelo Google Meet, a gente envia o link no grupo e vocês acessam para a gente interagir no Google Meet. No mais, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem acessar o grupo e tirá-las durante as aulas. Um abraço, bons estudos e não se esqueçam que o Enem está próximo e é um momento de vocês estudarem, se dedicarem e tirar as dúvidas que precisam, ok? Até mais!